O sol ainda não havia surgido no horizonte quando o velho Antônio Vasconcelos saiu de casa. O orvalho cobria a terra vermelha de sua fazenda no interior do Mato Grosso do Sul. Aos 95 anos, movia-se com a calma de quem conhecia cada palmo daquele solo como a palma da mão. Seu cachorro, Trovão, um velho pastor belga preto e marrom, caminhava ao seu lado, farejando o ar com desconfiança. Os olhos de Antônio eram cinzentos como um céu antes da tempestade. Carregavam o peso de batalhas esquecidas e segredos enterrados no passado. Para os vizinhos, ele era apenas um senhor de idade avançada, teimoso, que se recusava a deixar a terra onde nasceu e cresceu. Mas aqueles que conheciam a história de Antônio sabiam que sua vida ia muito além da fazenda. Durante anos, ele serviu como atirador de elite da Marinha do Brasil, um dos mais letais que o país já teve. Seus arquivos ainda estavam classificados, e seus feitos em operações secretas nunca foram revelados ao público. Mas agora, os fantasmas do passado voltavam a bater à sua porta. Quando Antônio chegou à cerca de sua propriedade, percebeu algo errado. Pegadas frescas na terra úmida. Marcas de pneus de caminhonetes que não pertenciam a nenhum dos seus vizinhos. Trovão rosnou baixo, olhando para a estrada de terra. Foi então que ele ouviu o ronco do motor. Uma caminhonete preta parou alguns metros à frente. 3 homens desceram. Camisas vermelhas, bonés com a foice e o martelo. Antônio já sabia quem eram antes mesmo de abrirem a boca. O MST estava ali. Um dos homens caminhou à frente dos outros 2. Era alto, forte, com uma barba mal feita e olhos frios. Parou diante da cerca e sorriu, como se já fosse dono daquele pedaço de terra. Seu Antônio Vasconcelos, né? Perguntou, fingindo cortesia. O velho não respondeu. Apenas ficou ali, encarando-o, enquanto o trovão rosnava. O senhor deve saber que essas terras todas aqui foram griladas há muito tempo. Nós estamos organizando uma redistribuição para quem realmente precisa. Mas somos gente pacífica. Preferimos resolver as coisas no diálogo. Antônio continuou imóvel, a expressão inalterada. E o que você quer de mim? O homem abriu um sorriso ainda maior. Queremos que o senhor saia daqui pacificamente. Podemos até oferecer uma compensação. Mas, se não aceitar, as coisas podem ficar complicadas. Os outros 2 riram, como se já soubessem qual seria o desfecho. Antônio não se mexeu. Apenas tirou um cigarro do bolso, acendeu e soltou a fumaça devagar. Não tenho nada para vender, muito menos para entregar. O líder do grupo suspirou, fingindo decepção. Poxa, seu Antônio, o senhor é um homem velho. Sabe como é, né? Acidentes acontecem. Antônio então deu um passo à frente. Seu olhar se estreitou, e seu tom de voz mudou. Rapaz, se eu fosse você, não ameaçava um homem como eu. Os 3 homens se entreolharam, confusos. Para eles, aquele velho era apenas um teimoso prestes a perder tudo. Mal sabiam que estavam pisando no território de um predador. Mal sabiam que estavam prestes a cometer o pior erro de suas vidas. O silêncio pesou entre Antônio e os 3 homens do MST. A ameaça pairava no ar como o cheiro de terra molhada antes de uma tempestade. O líder do grupo inclinou a cabeça, estudando o fazendeiro como se estivesse avaliando um animal velho e cansado. O senhor é teimoso, hein? Disse ele, sorrindo com escárnio. Antônio deu outra tragada no cigarro e soprou a fumaça devagar. Seu olhar nunca vacilou. Melhor teimoso do que burro. Os outros 2 homens riram, mas não com descontração. Havia algo na postura daquele velho que os incomodava. Ele não estava assustado. Não tremia. Não hesitava. O líder do grupo avançou mais um passo, tentando intimidá-lo. O senhor pode querer bancar o Durão, mas sabe muito bem como isso vai acabar. A gente tá com gente grande por trás disso. O senhor não tem para onde correr. Antônio jogou o cigarro no chão e o esmagou com a bota. E você acha que eu passei 95 anos nesse mundo sem saber como homens como vocês trabalham? O líder do grupo estalou a língua e olhou para os comparsas. Já vi que hoje a gente não resolve nada. Vamos dar um tempo pro senhor pensar direitinho. Mas não demore. Nossa paciência tem limite. Os 3 voltaram para a caminhonete. O motor roncou e o veículo sumiu na estrada de terra, levantando poeira. Antônio permaneceu imóvel, observando até que não restasse mais nenhum sinal deles.
Então, deu meia volta e começou a caminhar de volta para casa. Trovão o seguiu, ainda inquieto, farejando o ar. O velho parou diante do celeiro. Correu a mão pelos vincos profundos do rosto. Suspirou. Ele sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Já tinham levado as terras dos vizinhos um por um. Agora, era sua vez. Mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Antônio entrou no celeiro e puxou uma alavanca oculta sob um monte de feno. O chão de madeira rangeu e uma parte do assoalho se ergueu, revelando uma passagem subterrânea. Abaixando-se com dificuldade, ele desceu as escadas de concreto até chegar a um cômodo escondido. As paredes eram de tijolos envelhecidos e havia um cheiro forte de óleo e pólvora no ar. No centro da sala, um longo armário de ferro. Antônio abriu a porta e sorriu. Ali dentro, repousava seu passado. Armas meticulosamente limpas e organizadas. Rifles de precisão que só um atirador de elite saberia manejar. Facas de combate afiadas como navalhas. Equipamentos de comunicação que o exército sequer usava mais. Seu tempo na marinha havia terminado há décadas, mas ele nunca se esquecera das lições aprendidas. Nunca baixara a guarda. Nunca se permitirá acreditar que a paz era definitiva. Apoiando-se no armário, pegou seu rifle preferido, um Barrett M82, um monstro de quase 14 quilos que podia transformar um homem em névoa vermelha a mais de 1.500 metros de distância. Antônio correu a mão pelo cano da arma, sentindo o frio do metal contra a pele calejada. Eles acham que sabem o que é guerra, murmurou para si mesmo. Mas nunca enfrentaram um fantasma. Com um estalo seco, carregou o rifle e subiu de volta. Naquela noite, a guerra começaria. A noite caiu sobre a fazenda de Antônio Vasconcelos, mas o velho atirador não dormiu. Sentado em sua varanda, ele limpava calmamente o cano do rifle Barrett M82, enquanto o vento soprava frio pelo campo aberto. Trovão estava inquieto, farejando o ar e rosnando para a escuridão. Antônio sentia. Algo estava vindo. E então, pouco depois da meia-noite, ele ouviu. Motores distantes. Caminhonetes avançando devagar pela estrada de terra. Eram mais de uma. Os faróis apagados denunciavam as intenções. Não estavam ali para conversar. Antônio pegou um velho rádio de comunicação e apertou o botão. Tá na escuta, Santiago? Do outro lado da linha, uma voz rouca respondeu. Sempre. Irmão. Santiago Araújo era um dos poucos homens de quem Antônio ainda confiava. Tinham servido juntos na marinha, lado a lado, em missões que ninguém jamais ouviria falar. Depois da aposentadoria, Santiago se tornou um homem discreto, mas sempre manteve um pé no submundo. Se alguém precisava de informações, ele sabia onde buscar. Eles chegaram, avisou Antônio. Santiago riu baixo. Quantos? Antônio observou os vultos ao longe. Pelo menos 20. O silêncio do outro lado foi curto. Quer que eu chame uns amigos? Antônio deu um leve sorriso. Ainda não. Isso aqui é algo que eu preciso resolver sozinho. Por enquanto. Ele desligou o rádio e se levantou, pegando a arma. Movia-se devagar, mas sem hesitação. Abaixou-se atrás da cerca, observando os invasores. Os caminhões pararam próximo à entrada da fazenda. Homens começaram a descer. Alguns carregavam foices e facões, mas outros estavam mais bem equipados. Fuzis, pistolas. Não eram apenas camponeses doutrinados. Aquilo era uma operação organizada. O líder do grupo, o mesmo que havia conversado com Antônio naquela manhã, saiu da primeira caminhonete. Seu olhar varreu o terreno e ele fez um sinal para os demais. Invadam! E como ratos na escuridão, eles avançaram. Mas Antônio Vasconcelos já os esperava. Apoiando o Barrett M82 na sacada da varanda, ele fechou um dos olhos e mirou. O vento soprava forte, mas isso não era problema para ele. Ajustou a mira, alinhou o alvo e prendeu a respiração. O primeiro disparo cortou a noite como um trovão. O homem que liderava a invasão caiu sem sequer entender o que o atingiu. O caos se instalou. Gritos, correria, tiros disparados às cegas. Eles não sabiam de onde vinha o ataque. Mas Antônio sabia exatamente onde cada um deles estava. Segurou firme o rifle, mirou no segundo alvo. Outro estampido, outro corpo no chão. Trovão rosnava ao lado dele, pronto para a guerra.
Os invasores perceberam tarde demais que não estavam lidando com um simples fazendeiro. Estavam enfrentando um predador. E naquela noite, eles eram a caça. Os invasores entraram em pânico. Nunca tinham enfrentado algo assim. Estavam acostumados a intimidar pequenos fazendeiros, famílias indefesas, pessoas sem opção a não ser fugir. Mas agora, eram eles que estavam correndo, sem saber de onde vinha a morte. Um deles, um rapaz magricela de boné vermelho, agarrou o rádio com as mãos tremendo. Pegaram o Braga. Gaguejou. A gente precisa recuar. A resposta veio do outro lado, fria e impaciente. Ninguém recua. Sigam o plano. Mas que plano? Eles estavam sendo abatidos como porcos no matadouro. Antônio Vasconcelos manteve-se imóvel no escuro. O Barré M82 estava quente em suas mãos. Ele deslizou o ferrolho para trás, ejetando o cartucho vazio. O cheiro de pólvora se misturava ao ar noturno. Mais um invasor avançou com o fuzil, tentando se esgueirar pelo pasto alto. Antônio fechou um olho, alinhou a mira e disparou. A bala atravessou o peito do homem, que caiu de costas sem nem gritar. A gritaria aumentava. Alguns já começavam a correr de volta para as caminhonetes. Outros disparavam contra a escuridão, sem enxergar nada. Um deles tentou se esconder atrás de um trator velho. Antônio mirou no capô e puxou o gatilho. O projétil de alta potência atravessou o motor como se fosse papel, e o impacto jogou o homem no chão com um grito. 4. O líder do grupo, que ainda estava vivo, agarrou um dos capangas pelo colarinho e o sacudiu. Atira! Desgraça! Ele tá sozinho! O homem levantou a arma e atirou na direção da casa. As balas acertaram a madeira da varanda, rachando a parede, mas sem efeito. Antônio sequer piscou. Respirou fundo, alinhou a mira e disparou. 5. Agora os sobreviventes estavam desesperados. Os mais covardes largaram as armas e correram. O líder olhou ao redor, percebendo que o velho fazendeiro já tinha eliminado quase metade do grupo sozinho. A raiva transbordava em seu rosto. Filho da... Ele puxou um rádio do bolso. Mandem ele. Agora. Do outro lado da linha, a resposta foi curta. Já está a caminho. Antônio não gostou do que ouviu. Quem quer que fosse ele, era diferente dos outros. No horizonte, os faróis de uma caminhonete surgiram na estrada de terra. Avançava devagar, como um predador se aproximando da presa. Dentro dela, um homem observava a fazenda. O verdadeiro inimigo acabava de chegar. E Antônio sabia que aquela noite ainda estava longe de terminar. Os invasores sobreviventes se afastaram, se escondendo atrás das caminhonetes. Alguns tentavam pegar os corpos dos companheiros caídos, outros apenas recuavam, sem coragem de enfrentar o inferno que Antônio Vasconcelos havia criado naquela noite. Mas então, a caminhonete preta parou. O motor desligou. O silêncio se espalhou pelo campo. A porta se abriu devagar. Um homem desceu. Diferente dos outros, ele não vestia o vermelho do MST. Usava preto, luvas de couro, farda tática sem insígnias. O rosto era duro, marcado por cicatrizes. Caminhava devagar, sem pressa. Os outros invasores o encaravam com respeito, ou medo. O líder do grupo limpou o suor da testa e avançou, nervoso. Graças a Deus você chegou. Esse velho tá matando todo mundo. O homem de preto ergueu os olhos para casa e franziu a testa. Depois, olhou diretamente para o líder. Você esperava que seria fácil? A voz era rouca, cortante. Ele é só um fazendeiro. O homem em preto suspirou. Esse fazendeiro já eliminou metade do seu time. Isso porque você é burro demais para saber com quem está lidando. Ele pegou um cigarro, acendeu e deu uma tragada. Antônio Vasconcelos. O líder se virou para ele, surpreso. Você conhece esse velho? O homem soltou a fumaça devagar. Ele não é um velho qualquer. Ele é um fantasma. Já vi gente como ele antes. Homens treinados para matar, sem piedade, sem hesitação. Jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Mas todo fantasma pode ser exorcizado. Virou-se para os outros. Cerquem a casa. Entrem por todos os lados. Se ele tentar fugir, atirem para matar. Os homens assentiram,
nervosos. Na varanda, Antônio viu o inimigo assumir o controle da situação. Ele sabia que esse era diferente. Um profissional. E por isso, precisaria de algo mais do que apenas balas. Precisaria de estratégia. Então, sem pressa, ele pegou o rádio e falou calmamente. Santiago. Tá na escuta? A resposta veio imediatamente. Sempre. Antônio apertou os olhos, observando os invasores se movendo na escuridão. Pode chamar seus amigos. Do outro lado da linha, Santiago riu. Já estão a caminho. Antônio sorriu. A caçada ainda não tinha acabado. Ela estava apenas começando. Os invasores se espalharam, avançando na direção da casa. Mas então, algo inesperado aconteceu. O chão explodiu. Pequenos dispositivos artesanais, escondidos na terra ao redor da casa, detonaram, criando uma cortina de poeira e fogo. Alguns invasores foram lançados para trás, outros caíram atordoados. Antônio Vasconcelos já tinha preparado aquele campo de batalha muito antes daquela noite. E agora, os ratos estavam presos na armadilha. Do outro lado da propriedade, motores rugiram na estrada de terra. 6 caminhonetes apareceram, avançando rápido. E dentro delas, estavam homens que não vestiam fardas, mas carregavam o mesmo olhar frio que Antônio. Homens que tinham servido ao lado dele décadas atrás. Homens que sabiam como acabar com uma guerra antes mesmo dela começar. O terror tomou conta dos invasores do MST. O que deveria ser uma tomada de terras virou uma emboscada mortal. Os reforços de Antônio desceram das caminhonetes, armados até os dentes. Tiros cortaram a noite. Os invasores correram desesperados. Alguns tentaram fugir de carro, mas os pneus foram destruídos pelos disparos. Outros largaram as armas e se jogaram no chão, rendidos. O homem de preto, o verdadeiro inimigo, rangeu os dentes. Maldito velho! Ele puxou uma pistola e correu para casa, decidido a matar Antônio pessoalmente. Mas Antônio já o esperava. O velho ex-atirador de elite estava posicionado na varanda, com uma escopeta nas mãos. O homem de preto levantou a arma, mas não teve tempo de puxar o gatilho. Antônio disparou primeiro. A bala atingiu o peito do inimigo, jogando-o para trás. Ele caiu de joelhos, tentando respirar, mas já era tarde. O velho caminhou até ele, parou e olhou nos olhos do adversário caído. Você achou que eu era um fazendeiro indefeso, disse Antônio, calmamente. Agora, veja onde sua arrogância te trouxe. O homem tentou falar algo, mas o sangue já enchia sua boca. Então, caiu para trás, morto. O silêncio tomou conta do campo. Os invasores sobreviventes estavam rendidos. O massacre havia acabado. Antônio olhou para os homens ao seu redor, seus antigos companheiros. Eles assentiram. A terra dele estava segura. E nenhum rato ousaria voltar ali novamente. Na manhã seguinte, a polícia chegou e encontrou os corpos dos invasores espalhados pelo campo. Os fazendeiros vizinhos vieram ver o que aconteceu. O MST não daria outra investida ali. A notícia se espalhou. A história de um velho fazendeiro que enfrentou e destruiu uma tentativa de invasão virou lenda na região. E na varanda de sua casa, Antônio Vasconcelos sorriu, tomando um café quente, enquanto o trovão dormia ao seu lado. O trabalho estava feito. A fazenda continuava em pé. E os covardes aprenderam a nunca mais subestimar um fantasma.